Então, gente, nosso Dead Sol hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para conversar com Ismar Viana, ele que tem lançado, né, nesse Brasil inteiro e agora vai lançar no próximo dia 10 na Escola Superior de Advocacia o livro Fundamentos do Processo de Controle Externo. Ele é coordenador da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Sergipe e está apresentando esse trabalho que, tenho certeza, muito vai contribuir. Ismar, agora é com você, vamos falar um pouco desse trabalho, desse livro, o porquê você se preocupou em lançar Fundamentos do Processo do Controle Externo. A gente queria saber um pouco mais sobre tudo isso. Pois é, Sakuntala, ontem eu estive lá no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, havia sido convidado para poder proferir uma palestra lá e na ocasião também fiz o lançamento do livro. Na verdade, o livro é fruto de uma pesquisa que eu acabei me debruçando sobre ela e concluí a minha dissertação de mestrado exatamente nessa tônica em Fundamentos do Processo de Controle Externo, embora o tema da dissertação não tenha sido especificamente esse, mas o que me levou a pesquisar exatamente isso. E desde 2010, Sakuntala, acho que o Brasil atravessa uma crise ética, moral e econômica, e passando por 2013 aí, com as manifestações, ou seja, o povo foi às ruas numa demonstração aí clara de que o cidadão hoje não é um cidadão acrítico, é um cidadão que realmente pensa as instituições também. Nós atravessamos aí as fases da Operação Lava Jato, e o que se revelou disso? Que as instituições realmente não precisam apenas funcionar, elas precisam funcionar bem. E em relação especificamente ao Tribunal de Contas, o que me motivou a fazer essa pesquisa é que muitos têm dito em relação a uma lacuna constitucional que há no Tribunal de Contas por inexistir no nosso ordenamento jurídico brasileiro uma lei nacional que possa disciplinar processualmente falando a forma como as competências do Tribunal de Contas elas devem ser materializadas. E aí, diante assim, da pesquisa, a gente assim acaba concluindo que mesmo inexistindo uma lei processual nacional, ou seja, mesmo havendo uma lacuna constitucional, a gente entende que essa lacuna ela não constitui, por exemplo, óbice a que os tribunais se organizem, a que os tribunais padronizem a sua forma de materializar as competências. A gente ouve muito falar em relação à forma de composição e ingresso do colegiado, então, na verdade, na pesquisa a gente assim, tenta mostrar que, embora isso seja um problema, mas para a gente esse não é o problema, nós temos outros problemas no âmbito dos tribunais, problemas que decorrem, por vezes, até de uma clareza do legislador constituinte em relação à independência entre as três funções processuais no âmbito do processo de controle externo. Ou seja, nós temos no Tribunal de Contas do Brasil, nós temos a função auditorial que é desempenhada pelos auditores de controle externo, e essa é a nomenclatura que o TCU e mais 24 Tribunais de Contas adotam, e agora, mais recentemente, a própria Atricom já recomendou aos tribunais que padronizem também não apenas a forma de funcionamento em si, mas a nomenclatura correta dos seus cargos. Nós temos a função do Ministério Público, que atua junto aos Tribunais de Contas e não dentro deles, que se frise bem, e a função judicante, que é desempenhada pelos conselheiros, titulares e substitutos. Então, o que o trabalho busca revelar é que a independência do plano interno dessas três funções é que vai garantir exatamente a validade processual decisória, é que vai garantir a legitimidade de atuação do Tribunal de Contas e é o que vai garantir, em última análise, a acreditação social nos tribunais de contas. Então, o que se quer revelar vai para além da parte processual em si, da parte endoprocessual, melhor dizendo. A gente tenta mostrar que o funcionamento, a estrutura e funcionamento dos tribunais, ela pode refletir diretamente na forma como esses órgãos materializam as suas competências. O que a gente tenta demonstrar é que a função pedagógica e a função sancionadora, elas coexistem, mas não pode o tribunal primeiro punir antes de realmente materializar a função pedagógica. Então, assim, o clamor que se ouve, há um reclamo muito grande aí por parte dos gestores, ou seja, a gente precisa interpretar o que é que a sociedade pensa dos tribunais de contas, o que é que
os gestores pensam em relação aos terceiros, ou seja, como os tribunais são enxergados não apenas pelos gestores, mas também pela sociedade. Hoje, critica-se muito um excesso do poder sancionatório dos tribunais de contas. Hoje fala-se muito da hipertrofia do controle. O que seria isso? Reclama-se que há muitos órgãos de controle no Brasil, o que, na ótica desses críticos, tem inviabilizado, por vezes até, uma execução mais efetiva das políticas públicas. A crítica é exatamente nesse sentido. E aí os críticos tentam convencer a sociedade que a atuação dos órgãos de controle tem gerado o que eles dizem, o que eles denominam de risco de infantilização da gestão pública. Os gestores acabam temendo atuar, temendo inovar por conta da ação dos órgãos de controle. Então, o trabalho, ele busca mostrar que quando os gestores praticam os seus atos motivando-os, quando os órgãos de controle agem dentro dos parâmetros de regularidade de atuação, o cidadão, no final, ele acaba sendo beneficiário dessa regularidade de atuação dos tribunais de contas. Então, a proposta do livro é nesse sentido. Eu estive mais recentemente também lá em São Paulo, teve um evento lá no TCM de São Paulo. O evento se propôs a congregar não apenas o corpo técnico dos tribunais de contas, conselheiros, procuradores, auditores de controle externo e servidores dos tribunais de contas, como também a sociedade civil organizada. Então, e aqui em Aracaju, quando você pretende fazer o lançamento, já que agora vai para o Rio de Janeiro e já tem visitado outras cidades do Brasil, aqui tem alguma previsão? Na verdade, assim, a ideia inicial seria para o dia 17 de outubro, mas eu estou ainda confirmando lá com a livraria Saraiva, porque na semana seguinte eu estarei em Fortaleza, onde farei também 2 lançamentos. Farei o lançamento no Tribunal de Contas do Estado e farei o lançamento na Assembleia Legislativa, onde será realizado o 2º Congresso de Direito Eleitoral. Então, possivelmente, ainda no mês de outubro, eu pretendo lançar o livro aqui em Sergipe, mas não sendo possível essa data, certamente para a primeira semana do mês de novembro. Então, Ismar, muito obrigada. A gente fica feliz de conversar com você, saber um pouco mais da sua vida, do lançamento aqui do livro. Você tem visitado diversas cidades. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade e a gente, desde já, lhe deseja muito mais sucesso. Sacotola, eu tenho assim, a agradecer e quero também registrar que para mim é uma honra pessoal, profissional e acadêmica poder trabalhar essa temática, tendo em vista que eu atuo nos tribunais de contas e não há que se negar que eu sou assim, um entusiasta do sistema Tribunal de Contas do Brasil. Entendo que realmente a gente precisa passar do plano da normatividade constitucional para o da efetividade institucional, e para isso a gente precisa pesquisar os tribunais de contas. A gente precisa não apenas apontar os problemas, precisamos também indicar quais as soluções para os problemas postos. Bem, por hoje é só, mas na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser, com muito mais novidades para você. That's all. Programa That's All com Sakuntala Guimarães.